Quando você busca mudar, a vida ela te dá essa mudança. Eu sou o João e bem-vindo ao meu canal Sem Cenário. Há muito tempo eu venho pensando já em criar um canal e agora é uma ótima oportunidade porque justamente eu estou buscando a mudança. E se esse vídeo chegou até você de alguma forma, é porque você talvez precisa começar a mudar alguma coisa na sua vida para que outras mudanças venham. Como assim? Você pode ser religioso ou pode acreditar aí, quem sabe, em karma, numa ida e volta do que você faz, do bem ou do mal que você faz. Não importa. O fato é que isso existe. Seja, como eu falei, aí uma coisa mais religiosa ou uma coisa mais mística. Quando você busca mudança, realmente a sua vida começa a mudar. Não exatamente do jeito que você pensa, né? Do jeito que você imagina, ou exatamente naquela área que você está focado em mudar. Às vezes a mudança começa a acontecer em outros ambientes da sua vida. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês hoje. Então, sem querer ser o coach ou mandar um papo assim de vida, como se eu tivesse uma experiência, como se a minha vida tivesse mudado totalmente, tornado-se maravilhosa, ou que eu tivesse conquistado todas as coisas que eu sonho, ou coisas gigantescas. Eu tô aqui para compartilhar somente dois momentos da minha vida, duas fases distintas nos últimos 5 anos, onde a minha vida mudou de alguma forma, devido justamente a esse processo. Então, o ano era 2000 para começar a contextualizar bem essa história, o ano era 2020, 2019 para ser sincero, né? Então eu estava terminando a faculdade de educação física, e aí eu falei, pô, agora minha vida vai mudar. Mas eu não estava buscando muito mudanças, né? Do ano 2020 era um ano bem certo, então imagina aquela situação, acabou de sair da faculdade, não tenho um emprego certo, não sei o que vai acontecer da minha vida e tudo mais. Foi quando eu planejei uma viagem com a minha família, né? Na época eu tinha 21 anos, mais ou menos, 22 anos. E aí, enquanto eu planejava, eu sonhava assim, poxa, essa vai ser a viagem que vai ser uma coisa muito boa, uma oportunidade, muito tempo sem viajar e tudo mais. E aí, sem entrar em detalhes, quem sabe a gente fale isso num outro vídeo. Mas aí, na viagem deu tudo errado, meu pai teve um problema de saúde gravíssimo, ficou internado durante a viagem, né? E depois, um mês depois, ele veio a falecer. Então eu acreditava que naquele momento a vida não poderia piorar, nada poderia piorar. E aí começou a Covid. Então logo em uma sequência aí de problemas e tudo mais, que obviamente, né, impactaram muito a minha vida, impactaram muito a questão saúde mental. Perdas, né, essa é uma perda muito grande. E quando a gente... E aí, passado esse período de tempo, eu comecei a tentar uma melhoria na minha vida nessa parte, né, de ir ao psicólogo e tal. Fazia lá umas consultas online. E aí comecei a melhorar aos poucos a minha vida, né, na questão mental, novos pensamentos, novos sentimentos.
E aí, como eu vi que tava aí alinhado, né, a parte psicológica com a parte também física, parti para ir para academia e focar mais no exercício físico, na alimentação. Então eu consegui, por exemplo, emagrecer, tava tendo uma qualidade de vida melhor. E aí justamente é isso. Então eu comecei uma rotina, manter bons hábitos, uma mudança, né, de comportamento, uma mudança nesses âmbitos da minha vida. E eu comecei a pensar que eu podia ter algo além disso, certo? Só para contextualizar aí na data, né, cronologicamente, isso aí já havia passado mais um ano, né? Isso aí já era 2021, ali no meio do ano, 2021. E aí eu fiquei, não, vai melhorar, as coisas podem melhorar. A academia se tornou ali naquele momento algo que fez eu buscar melhorar, ser melhor, né? E aí não era só fisicamente, né? Psicologicamente, de ter um objetivo na vida, de não estar parado. E aí eu comecei a desejar também sair do meu trabalho, que era um trabalho que era bastante desgastante na época. Ganhava pouco, trabalhava muito, tinha que usar muito do mental, do psicológico lá. E aí eu estava próximo de, por exemplo, passar num concurso público, né? E eu tava assim, eu tinha sido aprovado, mas meu nome tava lá pro finalzinho da lista. E aí eu ficava assim, será que vão chamar? O tempo já tá para acabar, o tempo de chamamento do concurso. Então eu fiquei ali naquela uma expectativa. E aí, quando eu lembro muito bem que, por exemplo, assim, mês de junho, de ter tido o seguinte pensamento: caramba, talvez eu nunca tenha uma casa própria. Eu pensei dessa maneira, porque na época, né, como eu falei, eu trabalhando nessas condições e com dificuldade de juntar que fosse R$200, por exemplo. E aí com medo, né, também empresa privada, não tinha aquela estabilidade, medo de ser demitido, de algum problema acontecer, não tinha tempo para fazer outras coisas, ficava muito cansado, exausto, chegava em casa, né, cansado demais. E aí, justamente quando começou essa mudança de foco, essa mudança de objetivo, eu comecei a sonhar, né, que eu poderia conseguir mudar de vida. E aí, exatamente 2 meses depois desse pensamento, mês de setembro, foi quando surgiu a notícia de que realmente chamariam os aprovados, né, do concurso. E aí, mês de outubro, eu tomei posse como professor. Então eu vi ali, né, no primeiro mês ali o salário melhor, trabalhando menos do que trabalhava na outra escola. E aí apareceu eu pensei, pô, agora já que eu tenho essa estabilidade, eu posso tentar, quem sabe, dar entrada numa casa, mas assim, sem muita expectativa. E aí cheguei lá, o vendedor mesmo apresentou as condições, um pouco salgado, assim, complicado, mas já tinha ali, né, como fazer isso, como começar um apartamento na planta, para ficar pronto em 4 anos. E aí eu comprei, né, executei a compra. Então olha só, no mês de junho eu pensava que nunca ia ter uma casa na minha vida. No mês de dezembro eu tava com os papéis assinados da compra do meu primeiro apartamento. Um pouco de imprudência, quem sabe, né? Isso é o tema do próximo vídeo, falar sobre imprudência, sobre a prudência também. Mas tipo, algo absurdo, né? Algo muito, muito absurdo de bom, né? Muito legal, muito inesperado. E aí eu lembro
também ter pensado assim, pô, se eu tivesse uma oportunidade de fazer uma viagem, né? Porque justamente era isso aí, uma coisa que eu tava ali, eu tinha muita vontade, tinha viajado, por exemplo, 2010, sei lá, tipo, coisa de há 11 anos sem eu fazer uma viagem pra fora do meu estado. E aí eu, poxa, 2010 é muito tempo, eu ainda era criança, né? Não tinha tempo de, nunca tive a experiência de viver. E aí nisso eu conversei com meus amigos, meus 3 melhores amigos. E aí, vamos viajar? Vamos. E a gente já foi lá, comprou passagem. Os que no momento não estavam com condições, a gente deu uma forcinha. E aí a gente, no mês de janeiro, combinou de fazer uma viagem para Fortaleza. E aí, quando eu tava já na época, né? Nessa época, 2021, o governador anunciou lá que ia ter o rateio do Fundeb, né? Que é o Fundo Nacional de Educação, que os profissionais de educação podem receber ali a sobra. E aí teve o rateio do Fundeb, e aí eu falei, pô, mas eu acabei de entrar, não vou ganhar esse dinheiro, né? Acabei de entrar, ainda não tô, talvez ainda não esteja ali entre ali na lista, né, de pessoas que podem receber. Tinha 3 meses que eu tinha entrado. E aí quando saiu o Fundeb, eu recebi. Na época o maior Fundeb da história, 12 mil reais. Mais um dinheiro totalmente inesperado. Nunca tinha visto 12 mil reais na minha vida. E recebi. E aí nisso recebo o telefonema do coordenador do curso que eu fazia, do curso de Educação Física, onde ele dizia assim, olha, tem um mestrado que vai abrir aí agora no ano seguinte, e dá pra você se inscrever que você consegue passar. É um convênio que a gente tem aqui e tal. Só que o detalhe, o mestrado é em Portugal, e esse mês, final desse mês, você tem que ir. E eu falei, sem chance nenhuma, nunca saí nem sozinho do meu estado. Nem rolou a viagem com meus amigos, por exemplo, e eu vou pra Europa, não tem nem passaporte, nada. E ele falou, você consegue, você pode, né? Vai lá, tira seu passaporte, faz aí todo o trâmite, se inscreve e vai. E aí eu fiquei com aquele medo, com aquela ânsia, né? Tipo assim, o que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Será que tá certo isso? Aí eu fui. Nunca tinha saído de casa sozinho e fui pra Europa. E aí passei um tempo ainda lá, um mês, quase 2 meses. Então, uma aventura que eu nunca imaginava. Isso foi mês de janeiro, fevereiro, né? E aí de repente lembro que eu cheguei na escola, e aí todo mundo, os professores lá com carro bom e tal. E o meu era um carrinho que a parcela na época era 600 reais. Meu pai pagava um pedaço, minha mãe pagava outro pedaço, eu pagava outro pedaço. Aí quando meu pai faleceu, ficou só minha mãe pagando, né? E depois, quando eu comecei a trabalhar, ficou eu e minha mãe pagando. E aí era um carrinho pequeno, já velhinho. E aí eu fui lá, vou trocar de carro. E aí troquei por outro carro. Então assim, me comprometi bastante financeiramente. Isso é uma coisa que obviamente não se deve fazer. Mas veja, eu não esperava nada disso, né? E quando era, como eu falei, mês de junho de um ano, eu não tinha sonho de nada, não tinha vontade de nada, não tinha expectativa de nada, achava que eu nunca ia conseguir casa, carro novo, viajar para Europa nunca me passou pela cabeça. E aí, exatamente 6 meses depois,
depois de ter iniciado a terapia, depois de ter iniciado a parte da atividade física, depois de ter começado a me alimentar melhor, de ter buscado coisas, de ter ousado, de ter sonhado, de ter desejado essas coisas, todas essas coisas boas aconteceram. Então não é uma regra, não é você vai fazer isso e vai mudar a sua vida magicamente, mas eu atribuo a ter iniciado uma mudança. Se eu tivesse continuado pensando negativo, se eu tivesse continuado sem me mexer, sem ir atrás, sem ousar, sem pensar, sem ter coragem, nada disso teria acontecido. Então eu vivenciei talvez uma melhor fase da minha vida em pouquíssimo tempo, graças à vontade que eu tinha, a vontade que eu tive de mudar e começando a mudar. Ainda que não fosse exatamente na área, né? Tipo, eu não fiz nada, por exemplo, para conseguir o trabalho novo, exceto o concurso que já fazia alguns anos que eu tinha feito. Eu não fiz nada para conseguir, para tentar viajar, apareceu a oportunidade. Eu não fui atrás exatamente de comprar casa, eu fui atrás de ver as condições da casa e cabia no orçamento, tinha como fazer com a nova oportunidade que eu tinha, com o novo trabalho que eu tinha, tá? E agora, nesse momento, estou passando por uma nova fase. Eu estou alguns anos depois, agora estou no trabalho, querendo uma coisa melhor, querendo crescer na vida. Tive aí meio que uma crise aí dos 30, antes de chegar nos 30, né? Que também é um assunto que a gente pode conversar outra hora. E nesse momento estou me sentindo muito bem, porque eu estou estudando para concurso, estou começando a aprender muitas coisas novas. Estou sonhando, né, passar num concurso novo, e com esse desejo, com essa vontade de passar num concurso novo, outras áreas da minha vida estão melhorando, porque eu estou desejando, sonhando, atraindo, pensando positivo. Os meus dias estão sendo diferentes, apesar de cansativo, muitos dias estão sendo satisfatórios, recompensadores. E é isso que eu deixo aqui de mensagem para você. Você faça sua parte, comece por alguma coisa, busque algo que lhe faça bem, busque algo que lhe traga algum retorno, ainda que não seja um retorno imediato. Vamos tentar deixar o imediatismo para lá, ainda que não seja algo que seja assim, como o resultado, né, é rápido e grande, mas que seja um resultado pelo menos pequeno, mas que seja um resultado que vai estar te trazendo um benefício, ainda que indireto. E pensa positivo, para de reclamar, para de brigar, para de ficar pensando na vida dos outros. Larga essa porcaria aí de Instagram, de TikTok, fofoca. Bora aprender alguma coisa, vamos fazer algum curso, vamos fazer buscar aí uma melhoria de vida, buscar algo que vai engrandecer a tua vida, um conhecimento, tá? A gente se encontra no próximo vídeo e deixa aí também seus comentários, caso você tenha alguma dica, alguma briga, alguma reclamação. Briga não. Briga que a gente aqui no canal briga, mas alguma crítica, né? Fala também sobre a tua vida. Diz aí o que você está passando, se você já vivenciou um momento de experiência dessa, ou se esse vídeo contribuiu com você de alguma forma. Beleza? Se inscreve aí no canal, manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Sei que tem muita gente que está precisando disso, com certeza, nesse momento. E a vida pode ser boa. É uma frase que vem me acompanhando nesse último ano, tá? Então a vida pode ser boa e o futuro é promissor. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.